eu sou o Dr. Marco Fábio Coggi, sou da Intelectus, Clínica Escola, e da NPT Cardiomotion, e nós estamos trazendo para vocês hoje uma live muito bacana, respondendo perguntas de vários nossos clientes, nossos alunos. E o foco hoje é uma revisão de literatura que fala sobre a variabilidade da frequência cardíaca. O biofeedback melhora as funções executivas ao longo da vida útil? Uma revisão sistemática. Muito bem, é uma pergunta que sempre fazem para a gente, se o biofeedback, se o Cardiomotion também melhora essa parte das funções executivas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre funções executivas. Eu queria convidar vocês que vai agora nesta semana, na quarta, quinta e sexta-feira, nós temos mais um curso de biofeedback. É um curso que nós remodelamos com mais informações mais atualizadas, informações fresquinhas, que saíram agora em publicações internacionais no ano 2000, 2001. E tenho certeza que quem fizer esse curso vai realmente gostar. Principalmente os nossos ex-alunos que já fizeram o curso anterior, agora ele está totalmente remodelado. E também as pessoas que ainda não fizeram cursos profissionais, eles estão convidados, vocês todos são convidados a participar desse curso. E queria também convidar vocês que vai existir agora, vai ocorrer sábado, sexta, sábado e domingo, um congresso mundial. Esse congresso mundial fala sobre interfaces da psicologia, atualidades e pesquisas. A Silvana e eu vamos participar desse congresso, nós temos workshop. O meu workshop vai ser dia 25 de setembro, em que eu vou trazer o tema O coração que adoece é o mesmo que cura. É muito interessante porque a gente acha que o coração ele é só uma bomba cardíaca, né? É só uma bomba que circula o sangue. Mas ele é muito mais do que isso. Assim como ele pode ajudar a desequilibrar a nossa saúde, ele pode também ajudar na nossa autocura, né? Isso vai ser no dia 25, sábado. E no dia 26, no domingo, a Silvana vai dar o workshop dela com o título Estresse, fator de vulnerabilidade na educação. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse congresso, é internacional, cuja sede está lá na Europa, em Lisboa, e tem participantes de diversas áreas, diversos países do mundo inteiro, né? Principalmente aqui do Brasil, da América Latina. Vai ter tradução simultânea, ou seja, é um congresso muito interessante. Tem grandes nomes da área da psicologia e das interfaces da psicologia. Então nós estaremos lá fazendo esse workshop. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, de entrar no site e saber como se inscreve, vocês podem entrar em contato conosco no WhatsApp 11 São Paulo 3791 1002 3791 1002. E aí nós podemos fornecer mais informações sobre esse congresso mundial. Um congresso muito interessante. Muito bem. O tema de hoje, então, é sobre as funções executivas. Se o biofeedback pode ajudar ou não, biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, biofeedback de HRV, se ele pode ou não ajudar as pessoas a melhorarem algumas capacidades, algumas funcionalidades da parte executiva nossa. É um trabalho muito interessante, também bastante complexo, e que é praticamente uma continuidade da live anterior, quando eu falei sobre a conectividade da rede neural. Nessa live sobre conectividade neural, mostra que quando você faz um treinamento com biofeedback, de HRV, que é o tipo do Cardiomotion, o biofeedback cardíaco, ele ativa várias áreas neurais. São 35 áreas do cérebro, 35 pontos do cérebro em que ele ativa e fazer a interconexão entre esses pontos. E esse aqui, então, é também de 2021, é novo,
foi publicado agora dia 30 de junho, em que se trata do seguinte tema: variabilidade da frequência cardíaca. O biofeedback melhora as funções executivas ao longo da vida? Então, a pergunta que eles fazem essa pesquisa para responder e fazem uma revisão sistemática. Essa revisão sistemática é um tanto difícil porque eles trabalham com vários papers diferentes, né? E muitos trazem algumas informações que os outros não trazem, então cruzar tudo isso é bastante difícil. Bom, os autores são Doriana Tinello, Matthias Kliegel e Sasha. Foi publicado no Journal of Cognitive Enhancement, jornal da alavancagem cognitiva, né? Muito bem. Esses pesquisadores são do Departamento de Psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade de Genebra, do Centro Nacional Suíço de Competências em Vidas, Pesquisa Vidas, Superando a Vulnerabilidade, pesquisas do Grupo de Vida, em Lausanne, também na Suíça, e do Centro para o Estudo Interdisciplinar de Gerontologia e Vulnerabilidade da Universidade de Genebra, Suíça. Então esse trabalho foi feito, logicamente, lá na Suíça, e o objetivo deles, como eles trabalham com a parte de gerontologia, também avaliar nos pacientes idosos, né? Bom, esse artigo vai ficar no nosso site. Se vocês acessarem o site, vocês podem resgatar o artigo na íntegra. Mas antes de começar a falar do artigo em si, embora durante o artigo os autores discorrem um pouco mais sobre esse tema, mas eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre o que são essas funções executivas. As funções executivas são habilidades conscientes, habilidades racionais, que nos permitem controlar e regular nossos pensamentos. O controle do pensamento, as nossas emoções e as nossas ações diante de conflito ou das distrações. E esse desenvolvimento inicia logo na primeira infância e ele percorre ao longo da vida, e o seu sucesso é o sucesso da pessoa, né? Então, a pessoa que tem baixas funções executivas, baixas funções que ajudam no sucesso da vida, ele consequentemente vai ter uma série de problemas. E aqui na clínica, na Intelectus Clínica Escola, a Silvana, ela tem mestrado em Ciência de Saúde, né? E ela trabalha basicamente, entre outros, mas basicamente no desenvolvimento dessas funções, das funções executivas. Essas funções executivas estão em 3 categorias básicas: aquilo que chama de autocontrole, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. No autocontrole tem o controle de impulso, extremamente importante para as pessoas que são adictos, né? Fazem uso de drogas, ou impulso sexual exacerbado, ou ainda a parte de alcoolismo, enfim. Controle de impulso, ou mesmo agressividade, é aquela pessoa que consegue se controlar, é o autocontrole. Também tem dentro desse tópico de autocontrole a atenção. Atenção, foco para a pessoa estar presente no momento, prestando atenção naquilo que está acontecendo. E faz parte também a concentração. Então, controle de impulso, atenção e concentração são itens dessa categoria chamada autocontrole. Tem a segunda categoria, que é a memória de trabalho, que é reter e conservar informações na mente. A pessoa vai fazer algum tipo de trabalho e ela realmente esquece o que está fazendo, principalmente agora, na nossa querida pós-Covid. É uma reclamação que a gente encontra muito presente, é um problema de retenção de informações na mente. A pessoa vai fazer alguma coisa e não sabe, esquece o que tem que fazer. E aqui na clínica a gente faz esse tipo de reabilitação usando o biofeedback, também o biofeedback, né? Ainda em memória de trabalho, estabelecer vínculos entre ideias. Tem diversas ideias que você quer estruturar num único conceito, então isso também faz parte. Cálculo mental.
Cálculo mental é uma coisa que é muito importante e muitas pessoas têm dificuldade nesse cálculo mental, né? E estabelecer prioridades. A pessoa começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue dar conta por falta de estabelecer prioridades. Isso está no item 2, memória de trabalho. No item 3, fala sobre flexibilidade cognitiva, que é o pensamento criativo, que é adaptação às demandas inconstantes e imaginação e criatividade para resolver problemas. Se você tem flexibilidade cognitiva, você pode buscar novas maneiras de solucionar problemas que, eventualmente, quem tem deficiência dessa flexibilidade encontra, obviamente, mais dificuldades. É aquela pessoa que consegue ver o problema de diversos ângulos diferentes e achar a melhor solução. Muito bem, então, dado essa introdução, o trabalho basicamente fala: o biofeedback pode melhorar essas funções? Muito bem. O resumo do trabalho é o seguinte: eu vou dar um resumo, depois eu entro no trabalho, porque o trabalho é bastante extenso e pode ser cansativo. Então, se a gente faz um resumo logo no início, a pessoa vai ter uma ideia melhor do que é esse trabalho. Ele é extremamente importante. Avaliar os efeitos do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, que é o biofeedback de HRV, que é o biofeedback CardioMotion. Lembrando que o CardioMotion é basicamente um módulo USB que você liga no computador, onde já tem um software de leitura e estatística, todo da frequência cardíaca. E a gente usa também um módulo na orelha, que capta os batimentos cardíacos, ou ainda no dedo. Na realidade, são dois sensores: o sensor digital, um sensor lobar e o módulo USB integrado num software que está instalado no computador. Esse, então, seria o biofeedback de HRV. Em inglês é Heart Rate Variability, variabilidade da frequência cardíaca. Muito bem. Então, a ideia desse trabalho era avaliar os efeitos do biofeedback de HRV, tipo CardioMotion, nas funções executivas ao longo da vida útil. Isso é muito interessante. A gente está vendo a vida útil, então, é da infância até a idade mais avançada. Avaliar a eficácia das intervenções do biofeedback, como as populações de estudantes. Eles vão ver também a parte da duração do treinamento, a intensidade da intervenção e os equipamentos utilizados. Eles começaram a fazer uma avaliação na literatura e eles levantaram inicialmente 137 trabalhos que falam do biofeedback e funções executivas. Desses, eles tiraram 16 trabalhos com 777 participantes. Então, eles avaliaram esses trabalhos e chegaram às seguintes conclusões. A atenção é o maior benefício que o biofeedback traz. Então, todos os trabalhos trazem como importância o aumento da atenção, que seria o primeiro tópico, que é do autocontrole, né? Traz também que 78%, quase 80% dos estudos mostram que aqueles indivíduos expostos ao estresse, que a grande maioria das pessoas estão submetidas a estresse, principalmente se forem de pandemia, estresse e ansiedade, atletas profissionais, veteranos de guerra, como eles pegaram trabalhos americanos, então eles fizeram avaliação também do estresse pós-traumático, né? E aqui no Brasil nós temos os bombeiros, os médicos, todos que estão na frente de batalha, os enfermeiros, os psicólogos, os fisioterapeutas. Muitos deles podem ter desenvolvido estresse pós-traumático. Eles estudaram também crianças e adultos com TDAH. Muitas pessoas perguntam: o CardioMotion serve para trabalhar com TDAH? Sim. E pacientes clínicos mais velhos, os idosos. E 56% desses trabalhos que foram pesquisados relataram efeitos significativos, positivos na melhora das funções cognitivas. E principalmente naqueles que são daquele grupo de risco, né, o grupo de maior estresse, né. Bom, a revisão mostra que o
O biofeedback pode ser muito benéfico em aumentar as habilidades de atenção, inibição e memória de trabalho. Então ele pode ser muito benéfico nessas três itens, de atenção, inibição e memória de trabalho. E os indivíduos mais vulneráveis, com perfis mais específicos que nós falamos, são os mais que são melhores, mais beneficiados, né? São os que são melhores, têm melhores respostas ao treinamento. Vamos lá. Então no trabalho ele traz, essa é uma pequena revisão do que se trata o trabalho, mas ele fala na introdução agora. Intervenções de treinamento destinadas a manter ou melhorar as funções executivas têm recebido considerável atenção, ajudando populações em gerais e vulneráveis a desenvolver ou preservar um nível ideal de funcionamento. Então, existem muitos treinamentos, isso está cada vez mais importante, né, para que as pessoas desenvolvam ou preservem o nível de funcionamento. O treinamento cognitivo é a abordagem mais utilizada para melhorar as funções executivas. Então, treinamento das funções cognitivas para melhorar funções executivas. Embora ainda não estejam claros até que ponto os benefícios induzidos para o treinamento generalizam além de tarefas específicas. Se eu faço treinamento por uma determinada situação, será que a outra também é beneficiada? Isso não está muito bem claro segundo este trabalho. O biofeedback de variabilidade cardíaca, o biofeedback cardiovascular, que é o CardioMotion, tem recebido crescente interesse devido à sua eficácia na modificação da variabilidade da frequência cardíaca. Mais para frente ele vai falar um pouco mais sobre a variabilidade da frequência cardíaca, mas é basicamente o intervalo entre batimentos consecutivos. Quanto melhor for essa variabilidade, tanto mais saudável é a pessoa. E sua influência positiva sobre emoções, funcionamento cognitivo e bem-estar físico. Olha, então o biofeedback ele tem influências positivas sobre emoções, sobre funcionamento cognitivo e sobre bem-estar físico. Ele pega nossos três cérebros, né? O cérebro racional, o cérebro límbico e o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, né? Qual o impacto do HRV no aprimoramento do funcionamento cognitivo? Essa é a pergunta que eles querem responder, né? Se existe um impacto potencial e qual é esse impacto? Então, como resumo, eles querem, o objetivo do trabalho é resumir os achados disponíveis na literatura, identificar fatores que possam afetar a eficácia da variabilidade, do biofeedback da variabilidade em funções executivas em populações saudáveis e clínicas de diferentes idades. Então, tanto para populações saudáveis quanto para populações clínicas com diferentes idades. O termo HRV, no inglês, é Heart Rate Variability, ou variabilidade cardíaca, né? Ele refere-se às mudanças do intervalo de tempo entre dois batimentos cardíacos consecutivos. É um marcador da adaptabilidade e resiliência de um organismo. O HRV reflete o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Isso aqui é a parte, talvez, uma das partes mais importantes do artigo. Ele fala que o HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, é um marcador da adaptabilidade e resiliência de um organismo. Quanto maior a resiliência desse organismo, tanto maior é a adaptação, tanto maior é o HRV. E reflete o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Pouca variabilidade se correlaciona a uma capacidade reduzida de adaptação às demandas ambientais e estressores. Então, quando a pessoa tem baixa variabilidade, ele tem baixa capacidade de se adaptar às demandas ambientais e estressores. Existem três abordagens amplamente utilizadas para medir o HRV, que é no domínio do tempo, domínio da frequência e medidas não lineares. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas o domínio do tempo, quando você pega o CardioMotion, ele traz aquele gráfico que a gente chama, que o nome técnico é tacograma, onde mede a variação do batimento cardíaco em função do tempo. Então ele tem o cursorzinho que fica
vermelho, azul ou verde, que é do domínio da frequência. Então, dos 3 domínios, ele trabalha com 2 domínios, que é o domínio do tempo e o domínio da frequência. O não linear não tem interesse direto para a gente, por isso nós não colocamos no CardioMotion. E nós estamos lançando, talvez agora em setembro, no final de setembro ou início de outubro, o CardioMotion HRV. O CardioMotion atual é o CardioMotion Home e o próximo é o CardioMotion HRV. Depois nós vamos fazer uma live específica sobre isso. E quando a luzinha do CardioMotion fica verde, a relação entre duas frequências cardíacas reflete o equilíbrio simpático-parasimpático. Aqui no trabalho ele fala a razão LF-HF, o que reflete a relação entre as atividades simpáticas e parasimpáticas. É a hora que fica verde no CardioMotion. A coerência cardíaca é representada por um pico de alta amplitude na região de equilíbrio do espectro de potência. E vocês vão entender melhor quando eu trouxer o CardioMotion HRV. E esse estado de equilíbrio, que é o estado de coerência cardíaca, reflete um estado de autoestima e de compaixão, associado a um ritmo mais coerente, que são as ondas sinusais. Bom, essa parte nós vamos explorar no nosso curso. A gente vai explorar no curso já atualizado, em que vai ser realizado agora dia quarta, quinta e sexta, nessa semana, né? Bom, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o conteúdo do curso, é só entrar em contato com a gente. Se não for possível agora em setembro, vocês podem entrar em contato, que em seguida, talvez em outubro, novembro, tenha um novo curso. Por que o HRV é importante? A literatura extensiva associa o HRV à saúde fisiológica, às emoções e ao nível de funcionamento cognitivo. Então ele associa a saúde fisiológica, emoções e cognição. Indivíduos com HRV mais elevado são melhores na redução do estresse e emoções negativas, mais autoconsciente e melhor na compreensão da mente dos outros. Então, ele consegue ter maior empatia. Menor variabilidade, pacientes com capacidade de regulação cardíaca reduzida e associado ao comportamento obsessivo-compulsivo, do consumo de álcool, marcadores inflamatórios, hipertensão e depressão. Então, aqueles que têm baixo HRV podem ter problemas associados ao comportamento, associados à parte cognitiva e também à parte fisiológica. O HRV foi postulado para influenciar o funcionamento cognitivo ao longo da vida. Pessoas que têm alto HRV têm uma influência positiva no funcionamento cognitivo ao longo da vida. Pessoas que têm baixo HRV devem ter um funcionamento cognitivo mais reduzido ao longo da vida. Então é extremamente importante nós fazermos esses treinamentos com o biofeedback para aumentar a variabilidade. Mas esse é o biofeedback de HRV, o biofeedback cardiovascular, que é o tipo CardioMotion. Redução do HRV. Então ele fala o seguinte: primeiro, HRV mais alto. Quando a variabilidade da frequência cardíaca é mais alta, lembrando que o biofeedback é para aumentar a variabilidade, HRV mais alto, melhor desempenho nas tarefas de memória de trabalho em crianças e melhor memória operacional e velocidade de processamento em adultos. Então ele melhora tanto a memória de trabalho em crianças quanto as memórias de processamento e a velocidade dessas memórias em adultos. A redução do HRV na velhice, pior desempenho em tarefas inibitórias e a velocidade de processamento reduzida. Então, quando existe a redução do HRV na velhice, isso prejudica as tarefas inibitórias, ou seja, ela pode até tornar-se agressiva por falta de inibição. E a velocidade de processamento também é reduzida, ela demora mais para processar informações. E o HRV pode ser alterado voluntariamente, isso é extremamente importante. Não adianta só saber que o HRV alto é bom, o HRV baixo é ruim,
mas principalmente como aumentar de uma forma voluntária esse HRV. O HRV pode ser alterado voluntariamente por meio de uma técnica chamada biofeedback de arritmia sinusal respiratória. Em outras palavras, biofeedback cardíaco ou biofeedback cardiomotion é o mesmo tipo de biofeedback. Outras pesquisas levam ao desenvolvimento do biofeedback HRV como um potencial método de intervenção para o tratamento de uma infinidade de questões físicas, emocionais e psicológicas. Então vocês veem a dificuldade que eles tiveram, que esses trabalhos de biofeedback avaliavam tratamento para vários problemas. Tratamento de uma infinidade de questões físicas, emocionais e psicológicas. Aí eu pergunto, mas isso é mágica? O biofeedback de HRV é alguma magia? Não, é fisiologia pura. Quanto mais a gente estuda o assunto, mais a gente fica interessado e vendo que realmente ele é uma ferramenta muito importante. Ele fala então agora sobre as intervenções de biofeedback de HRV. Isso é continuando o trabalho. Primeiro, o biofeedback de HRV é uma técnica de intervenção não invasiva. Isso é extremamente importante, ele é não invasivo. 2. Ele exibe as oscilações respiratórias e cardíacas do indivíduo em um monitor e instrui o indivíduo a respirar num determinado ritmo, que é a frequência de ressonância individual. Se a pessoa não trabalhar na frequência da ressonância cardiovascular individual, não é o mesmo resultado. Então esse negócio de respira em 4 segundos, respira em 4 segundos, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Possivelmente não funciona, porque tem que ter uma frequência de ressonância cardiovascular que é específica da pessoa. Respirar nesse ritmo de frequência de ressonância estimula as propriedades ressonantes do sistema cardiovascular, que produzem as maiores oscilações do coração. Então o coração ele aumenta a frequência, diminui a frequência, aumenta a frequência, diminui a frequência de uma forma equilibrada. O sistema cardiovascular leva a uma maior amplitude do HRV do indivíduo. Então o que acontece? Quando você entra nesse sistema, nessa frequência de ressonância individual, essa frequência de ressonância cardiovascular, essa ressonância aumenta a amplitude da variabilidade. Ou seja, o treinamento com o biofeedback é para aumentar essa amplitude e em sentido contrário às doenças. Ele traz ainda assim um trabalho. Desde sua descoberta, a literatura mostrou que o HRV, o biofeedback de HRV, constitui um tratamento potencialmente eficaz para diversas condições fisiológicas e psicológicas, como doenças cardiovasculares, doenças pulmonar obstrutiva crônica, transtorno de estresse pós-traumático, estresse, depressão, fibromialgia, entre outros. O que faltavam evidências sistemáticas do impacto da variabilidade da frequência cardíaca no aprimoramento do funcionamento cognitivo, especificamente no aprimoramento das funções executivas. Esta revisão sistemática procurou investigar como a modificação do HRV, como seu aumento do HRV, como esse aumento pode influenciar as funções executivas ao longo da vida. Então lembrando que, ponto 1, quando você faz treinamento com biofeedback de HRV, que é o tipo cardiomotion, cardiovascular, na frequência de ressonância cardiovascular, que é aquela bolinha que sobe e desce no cardiomotion, quando você faz treinamento ali naquele ponto que ele fica verde, tem um aumento da variabilidade. Quando você aumenta essa variabilidade, você pode ter uma série de benefícios psicológicos, físicos, emocionais e das funções executivas. Ele traz então aqui a definição das funções executivas. As funções executivas englobam processos cognitivos envolvidos no controle, organização e integração das informações. Por um lado, as funções executivas são cruciais no funcionamento cotidiano, porque permite planejar, raciocinar, tomar decisões e resolver problemas. Ou seja, a nossa vida, nosso dia a dia
é totalmente dependente dessas funções executivas. As pessoas que não estão com as funções executivas funcionando de uma forma adequada, elas vão ter muita dificuldade no planejamento, no raciocínio, na tomada de decisão e problem solving, resolução de problemas. Por outro lado, as funções executivas também apoiam a vida cotidiana, porque controlam e regulam as emoções. Então vejam só, não é só a parte racional, mas ela também pode controlar as nossas emoções. Se vocês verem o nosso minuto terapêutico, que eu falo sobre conectividade cerebral, fica muito claro esse mecanismo. Ele vai explorar um pouquinho mais sobre esse mecanismo aqui. O modelo mais prevalente de funções executivas define 3 facetas centrais: inibição, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. A inibição representa a capacidade de controlar seu comportamento, pensamentos e emoções quando não são apropriados ou não são necessários. Essa inibição de comportamento não apropriado. A inibição também envolve resistir à interferência de informações quando não relevantes para a situação em curso, ou seja, também foco e concentração. A memória de trabalho descreve a capacidade de reter e manipular informações ao longo de um curto espaço de tempo, o que é necessário para vincular vários elementos em uma entidade global, ou, pelo contrário, para dissociar e, em seguida, reorganizar essas informações de forma diferente. E o terceiro pilar, então, é a flexibilidade cognitiva. Designa a capacidade de mudar a perspectiva ou a abordagem de um problema, a fim de se ajustar às novas demandas do ambiente em mudança. Então, as pessoas que não têm flexibilidade cognitiva, eles não conseguem se adaptar a mudanças mais facilmente. Então, aqui no consultório, a Silvana trabalha muito essa parte de flexibilidade cognitiva, além das outras, claro, né? As funções executivas desempenham um papel crucial nas diferentes fases do desenvolvimento da vida. Na infância, as funções executivas estão associadas ao desempenho acadêmico e predizem o funcionamento social na adolescência. Desempenho social na adolescência, olha só. Na idade adulta, as funções executivas estão relacionadas à saúde mental e física, baixa produtividade ou dificuldades de busca de emprego, harmonia conjugal e segurança pública. Olha a importância das funções executivas na idade adulta. São relacionadas à saúde mental e física, baixa produtividade ou dificuldade em busca de emprego, harmonia conjugal e segurança pública. Na velhice, as funções executivas contribuem fortemente para o funcionamento diário e manutenção da autonomia. Dada a forma como as funções executivas centrais são para gerenciar tarefas diárias ao longo da vida, o objetivo principal para essa pesquisa em saúde pública é desenvolver intervenções de treinamentos que melhorem as funções executivas, evitando assim que populações vulneráveis fiquem abaixo de um limiar crítico do funcionamento executivo. É extremamente importante deixar as pessoas com essas funções executivas bem desenvolvidas ao longo de toda a vida útil. Ainda é controverso até que ponto tais intervenções realmente beneficiam os indivíduos. A literatura de treinamento cognitivo mostra resultados mistos. Quando um trabalho não é bem feito, o resultado não é bom, né? Claro, pode não ser bom. Então, eles estão buscando fizeram uma avaliação muito criteriosa dos trabalhos publicados, né? Para ver a relação dos ganhos de treinamentos e efeitos de transferência. Muitos resultados sugerem que os benefícios. Bom, vamos continuar aqui. Consequentemente, pesquisadores profissionais têm procurado abordagens alternativas para melhorar a cognição. Nesse contexto, o biofeedback da variabilidade cardíaca tem recebido crescente interesse por sua eficácia na alteração da variabilidade da frequência cardíaca, influenciando positivamente o bem-estar físico e mental. Então, o pessoal está procurando cada vez mais a aplicação do biofeedback de HRV para mostrar
a eficácia dessa intervenção. Bom, aqui ele traz a relação entre o HRV e funções executivas. A relação entre o HRV e funções executivas tem sido documentada nas obras de Thayer e colaboradores de 2009. É extremamente importante esse trabalho de Thayer, que ele faz integração daquilo que chama a parte neurovisceral. 1. O HRV e as funções executivas compartilham de bases neurais comuns. Então, a variabilidade da frequência cardíaca das funções executivas compartilham de bases neurais comuns. Está baseado na rede autônoma central, ou seja, no sistema nervoso autônomo. Compreende regiões cerebrais corticais e subcorticais conectadas ao coração através de inervações simpáticas e parasimpáticas. Então aqui nós essa frase fala que as regiões cerebrais corticais e subcorticais são conectadas ao coração através da inervação simpática e parasimpática. Isso aqui então mostra por que quando você equilibra o sistema nervoso autônomo, você está levando mensagens positivas para as regiões corticais, para córtex, e para os suborcorticais, que são onde estão alocadas as emoções. Então, tanto para a razão quanto para a cognição são afetadas positivamente pelas inervações simpáticas ou parasimpáticas. Positivamente ou negativamente, depende de como é que esteja o equilíbrio simpático valor, né? A atividade cortical pré-frontal pode influenciar o funcionamento cardiovascular e que a desregulação do HRV pode impactar negativamente nas funções executivas. Então, corte pré-frontal, cardiovascular, HRV e funções executivas. Complexa rede neural que desempenha um papel crucial na influência da nossa capacidade de lidar com ambientes em rápida mudança, realizar comportamentos diferenciados a metas e selecionar, manter e atualizar e inibir informações que são todos os aspectos relacionados a funções executivas. Então a gente vê a complexidade que é essa rede neural e como ela pode ajudar ou atrapalhar completamente a nossa vida. Com a presente revisão, com essa revisão que estou lendo para vocês, ela resume os resultados que investigam os efeitos do treinamento do biofeedback de HRV nas funções executivas ao longo da vida. Elas examinam diferenças de protocolos e equipamentos ao longo do estudo e identificam fatores que possam influenciar a eficácia das intervenções do biofeedback do HRV. Qual é a eficácia? Bom, eu vou passar rapidamente por essa parte, que é método, depois vem a parte estatística, que fica meio boring, meio chato detalhar isso, mas de qualquer forma um método. Eles fizeram uma revisão sistemática de acordo com as diretrizes de declaração de relatórios preferenciais para revisão sistemática de meta-análise, chamada PRISMA. Eles pesquisaram Web of Science, PubMed, PsychoNet para artigos publicados até março de 2020. Então, eles usaram como critério de seleção se descreve intervenção do biofeedback de HRV, se incorporam uma pré e uma pós-avaliação e se avaliam pelo menos uma função executiva daquelas que nós vimos, aqueles 3 grupos, se é pelo menos uma dessas. A pesquisa iniciou com 211 papers, 211 artigos, e para passar por todos os critérios deles, 16 artigos foram resultado em 16 artigos. Como resultado, a eficácia geral para o aprimoramento das funções executivas. O foco principal dessa revisão foi avaliar as mudanças das funções executivas após a intervenção do biofeedback. 56% dos artigos viram melhorias no desempenho das funções executivas após a intervenção.
Pois o que é importante é que o impacto maior que teve foram naqueles que tinham pior desempenho. É mais ou menos óbvio, mas chegaram a essa conclusão. O número de sessões de biofeedback variou consideravelmente ao longo dos estudos. Os estudos mais abrangentes tinham 30 sessões semanais, que duravam de 30 a 40 minutos. O estudo mais profundo, com 5 sessões semanais de 30 a 50 minutos. Então, essa foi uma das grandes dificuldades que eles tinham. Não havia uma padronização na quantidade de sessões e também e como eram avaliados a intervenção, né? Como foi avaliado o resultado da intervenção. Bom, desses 16 artigos, resultaram o seguinte: 83% dos estudos relatam melhorias nas funções executivas, observaram também um aumento no HRV, ou seja, aumentavam as funções executivas e aumentavam o HRV. 62% foi o contrário, aumentou o HRV e aumentou as funções executivas. Então não houve uma homogeneidade de estudos, todo mundo estudou HRV e funções executivas. Alguns estudaram de uma forma, outros de outra, mas em todos houve uma melhora. Discussão. A atenção foi um dos domínios que mais se beneficiou da intervenção. Inibição foi outro domínio que se beneficiou do biofeedback, apresentando melhoras significativas. Eles não conseguiram avaliar sobre a flexibilidade cognitiva. Nos estudos eles não focaram nessa flexibilidade cognitiva. As características da população que foram trabalhadas são: a maioria das melhorias, 78%, quase 80%, ocorreu em estudos que abordavam a população de pacientes ou indivíduos que podem apresentar perfis particulares, crianças e adultos com TDAH, idosos com ou sem problemas psiquiátricos, veteranos de guerra, adultos estressados e atletas profissionais. Então esse foi o maior impacto que teve no estudo, foram nessas pessoas, que são as crianças e adultos com TDAH, idosos com ou sem sintomas psiquiátricos, veteranos de guerra, que é o estresse pós-traumático, adultos estressados e atletas profissionais. Os demais estudos relataram melhoria significativa e se concentraram na população estudantil. Em conjunto, isso sugere que o biofeedback é tipicamente mais benéfico para populações de pacientes ou indivíduos com perfis específicos. Por exemplo, os indivíduos expostos a ambientes estressantes e indivíduos com menor desempenho em medidas cognitivas em linha de base, do que para a população em geral, ou seja, estudantes e adultos saudáveis. Então, as pessoas que são mais limitadas nas funções executivas são as que são mais privilegiadas no treinamento. Os indivíduos com maiores níveis de estresse podem ter melhorado seu funcionamento cognitivo porque o treinamento do biofeedback os ensinou a se autorregular e como ajustar sua excitação a um nível ideal. Da mesma forma, os pacientes com TDAH, outra população vulnerável com altos níveis de excitação, também melhoraram sua atenção, permitindo que eles passassem dos valores baixos da norma antes da intervenção para valores altos após a intervenção. Populações saudáveis são menos expostas a ambientes estressantes, já podem ter um nível mais baixo de excitação. Os resultados mostram que os pacientes mais velhos também se beneficiam da intervenção do HRV, independente de suas condições psiquiátricas. As pesquisas nesse domínio normalmente sugerem que transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão estão negativamente relacionadas com o funcionamento cognitivo. Então, as pessoas, os idosos com alta ansiedade e depressão, estão mais expostos a uma redução da parte cognitiva. Então, ele traz mais 3 literaturas do Pacheco, em 2010, sugere que a ansiedade de traço está associada a menor controle cognitivo. Fisk mostra que a depressão está relacionada ao comportamento cognitivo em idosos. Gessler sugere que a intervenção de HRV pode ser um método eficaz para melhorar as habilidades
de atenção a pacientes mais velhos. Bom, já passo aqui. Conclusão. Juntos, os achados dessa revisão sugerem que as intervenções com biofeedback de HRV podem beneficiar domínios executivos como atenção, inibição, memória e trabalho, mas não encontraram um impacto significativo na flexibilidade cognitiva. Em termos de população-alvo, pacientes de diferentes idades, idosos e adultos expostos a condições de trabalho estressantes parecem se beneficiar particularmente das intervenções com biofeedback de HRV. Assim, o biofeedback poderia ser um exemplo útil no contexto de programas de reabilitação clínica que visam tratamentos e também sintomas de TDAH em crianças e adultos. O biofeedback de HRV poderia ser aplicado como intervenção no local de trabalho para ajudar os funcionários estressados e fortalecer o funcionamento executivo. O biofeedback de HRV também poderia ser implementado em comunidades de vidas assistidas como um método eficaz para o combate do declínio cognitivo e apoiar a independência dos idosos vulneráveis e alcançar ou manter um nível de funcionamento executivo. Ufa! É bastante complexo também, bastante extenso esse trabalho. Eu resumi, são 17 páginas, se não me engano. Como é uma meta-análise, né? Eles buscam uma quantidade muito grande de informações, né? Na realidade, é uma revisão sistêmica. Então, nós comentamos agora sobre a variabilidade da frequência cardíaca. E a pergunta, o biofeedback de HRV melhora as funções executivas ao longo da vida útil? Uma revisão sistemática. Foi feita na Suíça, em Lausanne e Genebra, em centros de psicologia, de reabilitação e gerontologia. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais interesse nesse assunto, no nosso site vai ter o trabalho na íntegra e nós vamos deixar um resuminho no YouTube. Esse material que nós estamos usando agora, essa live que estamos fazendo, vai ficar também no YouTube, no nosso canal do YouTube. Se vocês tiverem interesse, entre lá no canal Cardiomotion no YouTube. Lá tem uma série de aulas, uma série de informações sobre Cardiomotion e também sobre o nosso trabalho da Intelectus Clínica Escola. Sobre os nossos cursos, sobre os nossos atendimentos terapêuticos, o que se faz aqui na estimulação de funções executivas, na parte emocional, da hipnose clínica, o uso do Cardiomotion. Enfim, pessoal, é isso que nós temos para hoje. E eu agradeço a atenção de vocês e mantenham contato com a gente. Então, se vocês quiserem mais informações sobre o Congresso Mundial que vai acontecer sexta, sábado e domingo dessa semana, vocês podem entrar em contato no telefone no WhatsApp 11 3791 1002. Tá bom? Então, muito obrigado. Mas até segunda-feira que vem. Até mais, pessoal.